simplificando a divina vontade. Na divina vontade, o objetivo de Jesus era revelar a natureza de Deus e nos colocar no verdadeiro caminho do amor e da bondade. E por fim, ele veio para nos salvar. Fomos feitos à imagem de Deus, como está no Gênesis 1:27. E à medida que seguimos Jesus, nossos olhos espirituais se abrem, nossos corações se abrem, o Espírito Santo nos toca e temos um gostinho do céu. Esses pequenos gostos são os que nos atraem, porque queremos mais. Esses são os princípios básicos da consciência espiritual. E temos praticado isso por 2000 anos. Aprendemos as lições da Bíblia, oferecemos o sacrifício da missa, ouvimos grandes santos, aprendemos a humanidade, a humildade da Virgem Maria. Agora, estamos numa próxima etapa, a hora de crescermos e evoluirmos, entendermos mais. Para isso, recorremos aos escritos aprovados pela Igreja Católica Apostólica Romana de Luísa e descobrimos que o Deus Todo-Poderoso quer nos devolver o dom do desejo divino, da vontade divina perdida por Adão e Eva. Por 40 anos, Jesus falou sobre este assunto com Luísa Picarreta e deu-lhe os ensinamentos que precisamos saber. O convite é extraordinário e é estendido a todos os crentes, os cristãos, e ao povo inteiro, toda a humanidade. Jesus disse a Luísa: enganam-se aqueles que pensam que a nossa suprema bondade e infinita sabedoria deixariam a humanidade apenas com os benefícios da redenção, sem elevá-la mais uma vez ao primeiro estado criado por nós. Nossa criação teria ocorrido sem um propósito e, portanto, sem o seu pleno efeito, o que não pode ser nas obras de Deus. Jesus também disse a Luísa: minha querida filha, quero que conheças a ordem da minha providência. Em cada período de 2000 anos, renovei o mundo. No primeiro período, eu o renovei com o dilúvio. No segundo, 2000 anos, eu o renovei com minha vinda à Terra, manifestando o que a minha humanidade, do qual a minha divindade brilhou somente alguns canais de luz, poucos canais de luz, em alguns momentos. Agora estamos no final do terceiro período e haverá uma terceira reforma do mundo. É por isso que há uma confusão geral, que é devido a uma preparação para essa terceira reforma. Luísa não estava sozinha em receber mensagens e aparições, pois no século passado um fenômeno mundial estava ocorrendo em quase todos os países do mundo. Homens, mulheres e crianças começaram de repente a ter visões e a receber mensagens celestiais por meio da Virgem Maria. La Salette, em 1846, foi o primeiro local de uma aparição importante. O conteúdo das mensagens visava preparar o mundo para eventos futuros e para a segunda vinda de Jesus, que ainda não é iminente, porque muito deve acontecer primeiro. Parecia que Nossa Senhora tinha agora o papel de profeta, como João Batista e Elias, precursora. Infelizmente, esse derramamento do céu coincidiu com o pior período de apostasia da história da Igreja, provocada pelo sistema liberal modernista, conforme explicado no Alta Vendita. Todas as crenças fundamentais foram minadas. A evolução tinha mais valor do que o Apocalipse. Houve heresia da nova era também, e expoentes, eu não sei quem é esse, Richard Rohr, que espalhavam confusão. Assim, a luz da verdade foi ofuscada e, consequentemente, a revelação privada foi amplamente rejeitada. A revelação particular, foi amplamente rejeitada por causa das heresias que foram produzidas, que espalharam muito a confusão. E aí a luz da verdade foi ofuscada e a revelação privada
que é uma revelação como dada a Luísa Picarreta, foi amplamente rejeitada. Esse Richard Rohr, vamos ver quem ele é. Vamos ver se a gente descobre quem ele é. Richard Rohr. É um autor americano, escritor de espiritualidade, frade franciscano, ordenado sacerdote da Igreja Católica. Foi chamado de um dos autores oradores mais populares da espiritualidade no mundo. Então ele deve ter feito muitas heresias, né? Ele tem muitas obras praticadas, muitas obras publicadas. Muitas obras publicadas. Eu não conheço ele, nunca ouvi falar. Jornada do Homem Selvagem, Reflexões sobre a Espiritualidade Masculina, Por que Ser Católico, Compreendendo Nossa Experiência e Tradição, O Plano de Jesus para um Novo Mundo, As Boas Novas, de acordo com São Lucas, O Retorno de Adão, De Homem Selvagem a Homem Sábio, Preparação para o Natal, Uma Alavanca e um Lugar para Ficar, Uma Postura Contemplativa, a Oração Ativa. Porque isso não é estranho ela ter falado que ele foi herético, né? A Divina Dança. Cristo Universal, como uma realidade esquecida, pode mudar tudo o que vemos, esperamos e acreditamos. Nossa. Não conheço nada desse homem. Essa autora é americana. Ele disse, em seu livro de 2016, na Divina Dança, sugerindo que a abordagem hierárquica de cima para baixo do cristianismo ocidental, desde Constantino, reteve tradições ecumênicas por séculos. E que o futuro das pessoas de fé terá que despertar para uma abordagem de baixo para cima. Rohr mantém o que ele chamaria de posições proféticas na extremidade do interior de uma igreja que ele vê como falhando em transformar as pessoas e cada vez mais tão irrelevante. Ele critica muito a Igreja Católica. Numa crítica a Rohr publicada a New Oxford, o padre Bryce Simbla descreve que Rohr afirma que Deus mantém o masculino e o feminino unidos, em vez de um pensamento dualista ou binário, e critica os rituais religiosos ecumênicos que se concentram nas regras e não na centralidade primordial do relacionamento com Deus e com o próximo. Então ele diz que homem e mulher são iguais, né? São iguais, assim, não tem diferença entre um e outro. Rohr endossou em 2000 publicamente a Soul Force, uma organização que desafia a opressão LGBTQ baseada na religião por meio de protestos não violentos. Em um ensaio de 1999, posteriormente, Rohr acolhe e afirma o amor de Deus pelas pessoas LGBTQ, enfatizando que Deus pede para as pessoas nos relacionamentos homossexuais o mesmo que pede para os heterossexuais: verdade, fidelidade e esforço para entrar em convênios de perdão contínuo um do outro. Então ele favorece, ele acredita que Deus aceita o casamento homossexual, certo? Em seus ensinamentos sobre as escrituras, Rohr descreve o registro bíblico como relato humano das experiências em evolução da humanidade com Deus. A palavra de Deus nas palavras das pessoas. O livro dele, Imortal Diamonds, sugere que a morte e a ressurreição de Jesus são um padrão arquétipo para o movimento do indivíduo, do falso eu para um verdadeiro eu. Então, ele é super, né, teologia da libertação mesmo. De quem você pensa que é e para quem você é em Deus. De quem você pensa que é para quem você é em Deus. O livro de Rohr, de 2014,
explora os principais temas da espiritualidade franciscana, que ele vê como uma terceira via entre a ortodoxia tradicional e a heresia. Uma maneira de focar no evangelho, na justiça, na compaixão, a teologia da libertação. Ele é super, teologia da libertação. Rohr enfatiza a ortodoxia alternativa, uma frase que a tradição franciscana aplicou a si mesma, referindo-se ao foco na ortopraxe, uma crença de que estilo de vida e prática são muito mais importantes do que a mera ortodoxia verbal, que por si só é muito esquecida na pregação católica hoje. A tradição da igreja forma a base grande, a tradição permanente, ou filosofia permanente, na verdade, forma uma base de grande parte dos ensinamentos de Rohr. A mensagem essencial de seu trabalho se concentra na união da realidade divina com todas as coisas, no potencial humano e no desejo por essa união. Então, tudo que ele escreve é contra a divina vontade, né? Ele abaixa Deus para a posição humana, né? É totalmente nova era e teologia da libertação. Católico da teologia da libertação. É muito perigoso, realmente, esses materiais. Só para a gente poder saber quem é esse Richard Rohr, né, para não ficar perdido. Felizmente, o Vaticano examinou esses fenômenos e várias, como a misericórdia divina e as aparições, foram totalmente aceitas pela Igreja. Para Santa Faustina Kowalska, na Polônia, em 1930, Jesus disse: escreva essas palavras, minha filha, fale ao mundo sobre a minha misericórdia. Deixe toda a humanidade reconhecer minha misericórdia insondável. É um sinal do fim dos tempos, depois que chegará o dia da justiça, enquanto ainda é tempo, que eles recorram à fonte da minha misericórdia, que eles lucrem com o sangue e a água que derramei por eles. Você vai preparar o mundo, Santa Faustina, para a minha chegada final. Nossa Senhora disse a Santa Faustina: suas vidas devem ser como as minhas, quietas e escondidas, em união incessante com Deus, implorando pela humanidade, preparando o mundo para a segunda vinda de Deus. Jesus nos encorajou individualmente por meio de Santa Faustina. Fale comigo sobre tudo, de uma forma completamente simples e humana. Com isso você me dará grande alegria. Essa linguagem simples do seu coração me agrada mais do que os hinos compostos em minha homenagem. Saiba, minha filha, que quanto mais simples o seu falar comigo, mais você me atrai para você. E agora, fique em paz. Me coloca, que eu fique em paz no seu coração. Eu fico em paz perto do seu coração.